Então, a Enable é um movimento que começou nos Estados Unidos em 2014, foi fundada por John Shu. A Enable consiste em um grupo de pessoas dedicados a desenhar, imprimir e distribuir próteses feitas com impressoras 3D. Uma característica muito importante é que todos os dispositivos que são disponibilizados pela Enable têm seu código aberto. Então qualquer pessoa pode baixar esses dispositivos, imprimir na sua impressora. E uma das limitações desse licenciamento é o uso não comercial. Então quando esses dispositivos foram liberados para uso, ficou claro que a intenção das pessoas que estavam por trás desse processo era justamente que isso fosse disponibilizado de forma gratuita e que as pessoas que precisavam de uma ajuda, que precisavam desses dispositivos, tivessem acesso a isso sem ser cobrada por esse dispositivo. Então eles estão no mercado realmente para um uso não comercial e para fins de doação. Quando a gente começa a falar da Enable Brasil, é importante entender que o capítulo brasileiro da Enable diferencia-se um pouco dos capítulos da Enable em outros países, porque aqui no Brasil a gente tem um foco muito grande na parte de saúde. Nós acreditamos que é impossível que você faça uma doação segura e com a qualidade necessária para quem está recebendo, sem um acompanhamento de um profissional de saúde no processo. Então é por isso que no nosso fluxo o profissional de saúde faz parte dele do começo ao final. Eu vou mostrar para vocês a organização da Enable no Brasil, quais são os pontos que a gente trabalha aqui com mais foco para gerar essa organização, tanto para os voluntários quanto para os receptores, e depois a gente vai passar para esse fluxo de doação que eu falei para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar também no chat, e quando a gente chegar na parte de perguntas e respostas, a gente começa até a ler as perguntas de lá também. Então, o primeiro ponto é, quando a gente fala de organização, a gente tem alguns itens que são críticos para essa organização. E a primeira é a parte de gestão de voluntários. Essas reuniões que a gente está fazendo a partir de agora e está criando uma cadência para isso, são para que novos voluntários tenham ciência do trabalho que a gente faz e para que eles consigam entender como é que o trabalho deles pode se encaixar dentro da Enable, tendo em vista que nem sempre você precisa ter uma impressora 3D para trabalhar com doações de próteses 3D. E isso é uma coisa que é importante que fique claro para os voluntários, que mesmo que você não tenha uma impressora, você também pode ajudar. Outro ponto importante é a gestão da comunicação. Hoje nós temos um voluntário que cuida dessa parte, que é o Rogério, com um primor muito grande, porque a comunicação é um dos pontos mais importantes, não só a comunicação com vocês, que são voluntários, mas também com os receptores e com a comunidade. E transparência financeira também é um ponto muito importante. Então temos projetos voltados para isso também. Outra parte da organização que também é extremamente crucial é a gestão dos receptores e principalmente a gente conseguir trabalhar em contato com eles para dar feedbacks e status de como o processo está acontecendo. Por exemplo, durante essa semana, nós estamos com o time de saúde entrando em contato com todos os receptores do estado de Minas Gerais para fazer uma triagem inicial dessas pessoas que estão participando do processo. E nisso, a gente entra também com a questão da gestão de processos, porque como a gente tem voluntários de vários expertises trabalhando em atividades que muitas vezes são completamente diferentes, mas que se encaixam para chegar nesse fim da doação, a gente tem que ter processos bem definidos para que esse trabalho consiga ocorrer de forma fluida para todos. Então, com esses pontos em mente, é que a gente faz a gestão do trabalho da Enable Brasil hoje. E o fluxo de processo de doação é um dos pontos mais importantes que vocês entendam, porque aí está o core do trabalho que a gente faz hoje. Então, esse fluxo está desenhado aqui nesse próximo slide, e ele começa com a solicitação de prótese. Então, a pessoa que está precisando de uma prótese, que está solicitando essa prótese, ela entra no formulário que está no nosso site. E nesse formulário ela preenche algumas informações que são chave para que a gente consiga fazer uma avaliação inicial. E depois isso é encaminhado para avaliação médica.
Nessa segunda etapa, o time de saúde faz uma triagem inicial, entrando em contato com essas pessoas por telefone ou via conference call, como a gente está fazendo agora, para entender a situação dessa pessoa que está solicitando, entender as características dessa pessoa que vai receber a prótese. E depois dessa triagem inicial, eles conseguem ter uma ideia se essa pessoa pode seguir para a segunda fase, que é uma avaliação presencial com o médico, ou se essa pessoa não pode ser atendida pelos dispositivos que a Enable tem disponibilizados hoje para download e utilização. Então, depois dessa primeira triagem, a pessoa que solicitou é encaminhada a um médico parceiro. Caso não exista um médico parceiro atendendo na região que a pessoa fez a solicitação, nós procuramos esse médico na região e trazemos um voluntário que possa fazer esse atendimento. Então, se hoje na cidade que você mora já tem um médico parceiro da Enable, nós encaminhamos você, solicitante, para esse médico. Caso não exista um médico na área, nós fazemos uma busca para tentar angariar esses profissionais que possam nos ajudar com esse processo. Sempre levando em conta que, como todo trabalho feito pela Enable é feito por voluntários, esse trabalho de trazer voluntários, principalmente da área de saúde, makers e pessoas que estão ligadas a esse ramo da impressão 3D, é um trabalho muito importante. Então, essa reunião que a gente tem com vocês agora é de extrema importância para que vocês entendam, inclusive, as necessidades que a gente tem hoje, como vocês podem ajudar. Então, a partir do momento que a gente faz essa avaliação médica, esse profissional de saúde cria uma solicitação de prótese. É uma prescrição. Essa prescrição hoje só pode ser feita por profissionais devidamente habilitados, que são fisioterapeutas, médicos e terapeutas ocupacionais. Então, esses profissionais avaliam e fazem essa prescrição, e a gente da Enable, recebendo desse profissional a solicitação de prótese, comprovando que essa pessoa pode realmente ser protetizada, a gente começa aqui a fase 3, que é a fase de impressão. Então, nessa etapa, a gente recebe os dados de medição desse paciente. Essa medição é feita pelo profissional de saúde. E com base nesses dados, nós seguimos com a modelagem do dispositivo. E depois da modelagem do dispositivo, nós temos a impressão. Quando essa impressão é feita, nós passamos por uma avaliação de qualidade para ver se a impressão está realmente de acordo com o que precisamos, se segue os padrões. Oi, Rogério. Desculpa interromper, tem alguém no chat falando que não está conseguindo ouvir. É Gabi e Rodrigo. Isso. Talvez seja a configuração do som que vocês colocaram. Se vocês tentarem conectar e desconectar, talvez... Agora sim. Beleza. Valeu. Então, quando chegamos nessa fase da impressão e que existe essa validação de que a impressão foi feita de forma correta, nós seguimos para a montagem. Por que impressão e montagem estão separados nesse processo? Porque muitas vezes as pessoas que têm a disponibilidade para fazer impressão, elas não têm a disponibilidade de tempo para montar. Então a montagem é tratada como uma parte separada do processo, pois aí temos voluntários que, mesmo sem impressora, podem participar desse processo fazendo a montagem. Então, quebrando essa etapa, a gente consegue facilitar para todos que estão participando. Principalmente para essas pessoas que têm a disponibilidade dos equipamentos, mas não conseguem fazer a montagem. Depois que a montagem é feita, a gente parte para a entrega. Só que a entrega, ela não é feita pela pessoa que fez a montagem, mas na maioria das vezes pelo médico que lá atrás, na primeira etapa, fez a solicitação da prótese. Por quê? Porque é importante que esse dispositivo passe por uma validação do profissional de saúde e que ele veja se a montagem está de acordo com o que ele esperava para aquele paciente, se as medidas que ele passou foram realmente feitas de acordo com o que era necessário e se esse dispositivo está de acordo com o que o profissional de saúde prescreveu. Então, a partir desse ponto, a gente tem a entrega do dispositivo,
A gente tem um treinamento inicial para que essa pessoa saiba como colocar o dispositivo, como tirar da forma correta, como fazer o movimento de pinça usando o dispositivo. E depois nós passamos para a última etapa, que é a reabilitação. E aí é aquela parte onde o usuário da prótese, junto com esse médico que fez a avaliação inicial, ou com outro profissional de saúde, com outro fisioterapeuta ou TO voluntário, vai começar o processo de reabilitação com base no protocolo de reabilitação que foi desenvolvido pelo grupo parceiro, o PEPO, um instituto de Feira de Santana que trabalha exclusivamente com esse suporte tanto aos receptores, aos usuários, quanto aos profissionais da área de saúde que são voluntários. Então, esse protocolo de reabilitação, que foi criado para dispositivos criados em impressora 3D, ele permeia o processo tanto na parte de avaliação e vai até a parte de reabilitação, que é o final. E assim a gente fecha o ciclo do processo. Então, com isso a gente garante que todo o atendimento feito pela Enable Brasil passou pela avaliação de um profissional de saúde. Essa pessoa que está recebendo o dispositivo tem a segurança de que um profissional de saúde atestou que ela pode receber o dispositivo, que ela pode usar esse dispositivo com segurança. E existe a questão da reabilitação, que é mais um ponto que é oferecido como um trabalho voluntário após a entrega. Então, dentro dessa estrutura, vocês conseguem ver que existe imagem para vários trabalhos voluntários e não só um trabalho de impressão e montagem. Mas na frente eu vou mostrar a vocês quais são as atividades que a gente tem mapeadas hoje. E aí a gente chega nas ferramentas do capítulo. Como é que a gente faz para a gente conseguir integrar todo esse trabalho que a gente faz e fazer essas pessoas que estão em cada parte do processo se comunicarem e entenderem o que é que elas têm que fazer para que a entrega aconteça. Então a primeira ferramenta é o site da Enable Brasil. Esse é o ponto central de interconexão de todo mundo que trabalha com a Enable. Eu vou abrir aqui o site. Então, dentro do site da Enable a gente tem, em português, informações relevantes ao processo que a gente executa, tanto para os voluntários quanto para os receptores. A gente tem uma área onde a gente consegue, aqui ó, acho que vocês já estão vendo, mostrar a agenda. E aqui na agenda a gente tem publicados os eventos que estão programados. Por exemplo, se a gente olhar aqui, vocês vão ver que nesse mês a gente tem atividades acontecendo hoje e amanhã, que são as avaliações da anamnese online de Minas, Rio Grande do Sul, Goiás. E a gente tem também essa reunião aqui dos voluntários, que é a nossa reunião de hoje. Então todos esses eventos estão mapeados e estão nessa agenda. A gente tem aqui informações sobre dispositivos, sobre os tipos de dispositivos. Então tem várias informações e a gente fez questão de colocar todas essas informações em português para que as pessoas aqui do Brasil consigam ter acesso a essa informação da Enable de forma fácil. Outra ferramenta que a gente usa é o Transforma Brasil. No site da Enable, quando você clica em Quero Ser Voluntário, você é levado para esse site aqui, que está dentro dessa plataforma. Essa plataforma também é toda em português, o que facilita o acesso das pessoas aqui do Brasil. É uma ferramenta extremamente simples. Você clica em Quero Ser Voluntário, e a partir do momento que você clica, você tem 3 categorias de voluntariado. Você tem a parte de voluntariado específica para quem trabalha na área de saúde. Então, clicando aqui, a gente vê aquela divisão de trabalho que a gente falou lá atrás. Você pode escolher trabalhar com a função só de avaliação dos receptores, que é a primeira etapa. Você pode trabalhar com a reabilitação, que é a última. Ou você pode apoiar nas 2 etapas do processo, caso você tenha disponibilidade. Então, como a gente falou, se a gente divide as atividades de forma lógica, a gente consegue atender de uma melhor forma a disponibilidade dos voluntários. A gente volta aqui na parte de modelagem e impressão 3D. Essa é a parte onde a gente atende toda a demanda de voluntários makers. Então você pode trabalhar só com modelagem de dispositivo,
Então você pode trabalhar só fazendo sizing e muitas vezes as alterações que a gente precisa fazer em dispositivos para atender certos casos. Então, por exemplo, já houveram casos onde o usuário do dispositivo ele tinha alguns dedos ainda na mão e foi necessário fazer uma alteração para que abrisse espaço no dispositivo para que esses dedos residuais passassem pela prótese. Então, existem demandas desse tipo onde uma pessoa que não tem impressora 3D, mas entende de modelagem, pode apoiar. A gente tem a função de maker também, que é aquela pessoa que faz a impressão, que já recebe o STL, imprime e fica disponibilizando esse dispositivo para montagem, ou até faz a montagem, caso tenha disponibilidade. E a gente tem outra função aqui que é suporte de impressão 3D à comunidade, porque muitas pessoas têm impressora, mas são pessoas que têm impressora há pouco tempo, que não têm muita experiência, então essas pessoas iriam agir como suporte aos voluntários que fazem impressão. Então é uma pessoa que vai responder um questionamento que sai no fórum, é uma pessoa que vai ajudar com uma dúvida específica. Então você consegue, até sem ter uma impressora no momento, mas se você tem um conhecimento, você consegue ajudar. E aqui, suporte à comunidade, é onde a gente tem a maior quantidade de vagas. E aí fica claro, para quem está entendendo agora a estrutura, que não é necessário que você tenha uma impressora 3D para que você possa ajudar, porque existem várias funções que são necessárias para manter essa estrutura funcionando. Então, por exemplo, nós precisamos de pessoas para dar suporte ao voluntariado, e aqui já tem uma pessoa que se inscreveu. Então, a partir desse contato aqui com vocês, vocês entendendo como é que funciona essa estrutura, vocês vão conseguir, por exemplo, ver que existiam atividades que vocês podiam fazer, mas vocês não estavam enxergando antes. Então, se inscrever para essa atividade. A gente precisa de pessoas, por exemplo, que saibam fazer edição de vídeo. A gente precisa de pessoas que entendam, por exemplo, de desenvolvimento web. A gente já tem alguns advogados que são voluntários. Eles não estão aqui ainda inscritos, mas já ajudam o capítulo. Por exemplo, suporte aos receptores é uma tarefa extremamente importante. E hoje a gente já tem uma pessoa para ajudar com isso, que é justamente esse contato da Enable com essas pessoas que fizeram a solicitação, para eles entenderem em que etapa do processo eles estão, em que etapa do processo está o dispositivo deles. Isso é uma coisa extremamente importante. Então vocês podem ver que nem só de impressora vive a Enable. Então é bem importante que vocês tenham essa visão. Todo mundo pode ajudar usando seu expertise para fazer a coisa acontecer. Outra ferramenta importante que nós temos é o Enable Hub. O Hub ele foi criado há pouco tempo. A gente está migrando todas as plataformas online da Enable global para dentro do Hub. Então, entrando nesse endereço aqui, hub.enable.org, a gente acessa essa plataforma e aqui a gente tem contato com toda a comunidade Enable, não só Enable Brasil. Aqui dentro, vocês podem ver que a maioria do conteúdo está em inglês, já que é um site de alcance global. Porém, a gente hoje já tem lá dentro o capítulo brasileiro. Então você entra aqui e você consegue entrar em contato com as pessoas que já fazem parte da comunidade. Você consegue ver os posts que a gente faz informando de assuntos importantes. Por exemplo, aqui a publicação do webinar, onde a gente fala especificamente da parte de saúde. E você consegue ter acesso a todos os membros que fazem parte da Enable. Por exemplo, esse aqui é o fundador, é o John. E ele está aqui acessível para todo mundo, respondendo perguntas, sendo sempre solícito. Então você consegue ter uma visão da comunidade como um todo, aqui nesse nosso grupo do Hub. É uma ferramenta muito importante. E nós temos o Lumio. O Lumio é uma ferramenta que eu vou explicar em detalhes em outro vídeo para os voluntários, para as pessoas que fazem parte, mas a ideia é que ela seja uma ferramenta onde a gente consiga fazer tomada de decisão coletiva. Com o Hub você consegue criar pools para tomar decisões em grupo e salvar essas decisões e compartilhar depois com o time todo.
Isso é muito importante para decisões estratégicas, principalmente quando a gente vai trabalhar para fechar a estratégia para o ano seguinte. Então é uma ferramenta que a gente usa com muita frequência. E com essas ferramentas a gente consegue fazer uma gestão muito legal das atividades de uma forma bem fluida, a informação flui de uma forma muito fácil e usando ferramentas free. Então todo esse trabalho que a gente faz na Enable é trabalho voluntário e todas as ferramentas que a gente usa, a gente dá sempre preferência a ferramentas que não gerem custo. Porque a ideia é você fazer essa atividade da forma mais simples possível para que você consiga entregar sem engessar os processos e sem gerar custos desnecessários. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, alguns projetos que a gente tem do capítulo, para vocês entenderem que as atividades não são só as entregas. Existem atividades também ligadas a projetos que têm relação com melhorias para os voluntários e melhorias para os receptores também. Então aqui nós temos esses exemplos, por exemplo, projeto de transparência, que hoje é um projeto extremamente importante, que está com um dos nossos voluntários, o Hugo Dias. E esse trabalho visa criar uma área dentro do site onde a gente vai conseguir mostrar todos os fundos que recebemos de doação e a gente vai conseguir mostrar como esse dinheiro está sendo gasto. Então, para cada custo que a gente tenha com o desenvolvimento de uma prótese, com a aquisição de matéria-prima, nessa área a gente vai colocar quanto foi gasto e vai anexar também o comprovante desse gasto, que vai ser a nota fiscal, para que todos tenham uma visão, e quando eu falo todos, essa é uma área do site que vai estar aberta para qualquer pessoa veja, para que todos vejam como o dinheiro que a gente recebeu de doações está sendo gasto. Então essa parte de transparência eu acho que é uma coisa extremamente necessária e importante. E isso para qualquer trabalho que se faça de forma voluntária. A gente tem também uma plataforma de treinamento que a gente está trabalhando para desenvolver dentro do Moodle, porque a partir do momento que você tem um protocolo de reabilitação, a partir do momento que você tem processos específicos de impressão, é muito importante que você consiga treinar de forma fácil os voluntários que vão usar esses processos. Então, esse é um projeto também que está em andamento. A atualização do site. Eu não sei se algum de vocês que está aqui acessou o site antes dessa atualização. Ele não tinha essa cara que eu mostrei para vocês agora. E o Hugo, que é a pessoa que está no projeto de transparência, deu uma força muito grande para fazer essa mudança. Então, a gente conseguiu colocar informações e funcionalidades que a gente precisava há muito tempo. E vocês podem ver que tudo isso que está acontecendo é trabalho feito pelo corpo de voluntários. Então, isso só mostra mais uma vez que você não precisa ter uma impressora para ajudar. Temos um projeto, que é um projeto novo, ele ainda não foi iniciado, que é com um parceiro chamado Million Waves. Esse parceiro da Enable, ele trabalha com coleta de lixo e reciclagem desse material para criar filamento. E esse filamento vai ser disponibilizado para a Enable. Então, existe uma demanda também de trabalho, não só para a Enable em si, mas para os parceiros que ajudam também esse projeto a acontecer. Então, você tem a possibilidade de ser um voluntário que vai trabalhar com vários grupos diferentes. Existe essa abertura. Então, tem muita abertura para trabalho voluntário dentro dessa estrutura da Enable. E a gente tem também as solicitações. Aqui nós não vamos divulgar, lógico, nomes ou dados dos solicitantes. Essas informações ficam com o time de saúde, mas a gente tem números. Então, por exemplo, esses números aqui, eles não estão atualizados. Os números já aumentaram de algumas semanas para cá. Mas essa é uma foto, por exemplo, que a gente tinha do meio do ano. A gente tem solicitações de próteses em vários estados, vocês podem ver aí. E nesses estados a gente vai ter essas atividades que a gente falou. A gente vai ter atividades da área de saúde, com avaliação, com a prescrição das próteses. A gente vai ter atividades dos makers, a gente vai precisar fazer impressão para as pessoas nesses estados. Então essa estruturação que existe desses voluntários cai no final das contas para atender
essas solicitações que a gente tem e solicitações que vão chegando ao longo do tempo. Então, isso não é um trabalho pontual, mas é um processo. Se hoje a gente conseguir atender essas 36, a gente sabe que amanhã ou depois vão aparecer mais 3, com um mês já vão ter mais 5, e assim é um processo que vai acontecendo e que vai sendo melhorado enquanto ele acontece com a participação dos voluntários. E aí a gente chega nos passos que a gente julga que são extremamente importantes para a estratégia, que é dentro dessas entregas a gente conseguir trabalhar com o planejamento desses projetos que estão em aberto e outros projetos que melhorem tanto a nossa qualidade de entrega como a qualidade do serviço final que nós como voluntários prestamos a essas crianças que estão solicitando próteses, a esses adultos que estão precisando de ajuda. Então, a gestão das atividades, o controle dessas entregas e, lógico, a melhoria contínua desses processos é a chave para que a gente consiga fazer um trabalho de forma bem feita, e isso não é feito sem os voluntários. Isso não acontece sem vocês que estão aqui nessa reunião, escutando o que a gente está falando e entendendo como é que vocês podem ajudar. Então, o voluntário é a base de tudo isso que a gente está fazendo. E sem vocês o trabalho não acontece. Então, eu queria primeiro aqui agradecer pelo tempo de vocês em participar dessa reunião, em estar aqui escutando essas informações, e todos vocês que seguiram esse caminho do voluntariado para chegar até aqui nessa reunião com a gente. Muito obrigado a todos. E agora a gente vai abrir para a parte de perguntas e respostas, para que a gente consiga escutar também o feedback de vocês, as dúvidas que vocês têm, e que a gente comece a trabalhar em cima disso. Eu vou abrir agora para a parte de perguntas e respostas. Vai aparecer um botãozinho lá de quero fazer uma pergunta. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, é só clicar e eu abro o microfone, você faz a pergunta e a gente segue. Aqui tem uma pergunta do Wesley. Boa noite. Oi, boa noite, Wesley. Pode falar, a gente está te escutando. Eu gostaria de saber se vocês disponibilizam alguma certificação para esses voluntários. Uhum. Essa pergunta que você fez é uma pergunta bem legal, porque a gente disponibiliza sim. Hoje, esse processo na Enable Brasil, a gente não está trabalhando em cima dele com tanta força, porque hoje é uma coisa que está em inglês, porque é uma ação global, onde a gente cria badges para os voluntários. Então existe esse sistema de badges tanto para voluntários, quanto para atividades que você faz dentro da comunidade. Então, um exemplo disso, quando você se voluntaria, você pode ir nesse site e aplicar para receber uma badge digital. Você pode compartilhar em LinkedIn, compartilhar em Facebook, falando que você se tornou voluntário. Quando você faz a montagem de um dispositivo específico, você pode solicitar uma badge digital para ele também. Se você faz uma palestra em nome da Enable, você solicita outra. E você vai colecionando essas badges digitais e pode compartilhar em redes sociais, em LinkedIn. Então, existe sim. Como isso hoje só tem em inglês, a gente está trabalhando para fazer uma versão dessas badges desse site na nossa língua nativa e assim a gente conseguir disponibilizar isso para os voluntários daqui do Brasil. Mas para voluntários que dominam a língua inglesa, a gente consegue já começar a fazer esse processo. Mas como disse, hoje a gente não divulga isso dentro do nosso site, justamente pela barreira da língua, que no Brasil é um impeditivo grande, essa coisa da maioria das informações estar em inglês, entendeu? Alô, Wesley, você me ouviu? Sim, sim, muito obrigado. Ah, ok, que é isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. A Gabi e o Rodrigo tiveram um problema no áudio. Mais alguém tem alguma pergunta? Por favor, pessoal, fiquem à vontade aí para perguntar, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vi aqui, acabei de abrir teu microfone, pode falar. Novamente estou falando. Uhum. Atualmente, né, eu acho que, não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas eu sou aqui de João Pessoa, Paraíba. E dentro do projeto da Uninasal aqui de João Pessoa,
a gente visa a construção de próteses e órteses, e é justamente pela Enable, né, que a gente está dando continuidade nesse projeto. E eu percebi que não existe nessa tabela que o senhor, né, colocou aí, nessa pizza, né, dos estados que existe a solicitação, não houve essa contagem, né, dessa paciente que a gente está atendendo. No caso, está desatualizado ou não chegou informações para vocês, como é que funciona esse processo? Essa paciente que vocês estão atendendo, ela fez uma solicitação para a Enable Brasil? Eu acredito que através desse projeto de extensão, eu pensava que esses dados eram enviados para vocês. Não, não. Esse projeto de extensão a gente nem sabia, nem sabe, né, desse projeto de extensão. Mas como a gente já falou até em outras reuniões, nós como Enable Brasil, a gente também está aqui para dar suporte a grupos que queiram trabalhar com prótese da Enable, a grupos que já existam, contanto que esses grupos entendam da importância e da necessidade da participação dos profissionais de saúde e tenham esses profissionais de saúde e esse processo da avaliação e reabilitação dentro do projeto deles. Então, esse projeto de extensão, provavelmente ele não entrou em contato com nenhum dos nossos voluntários até o momento, e por isso que a gente não tem essa informação. A gente tem essa lista de receptores, que a gente mostrou os números para vocês, que foram os receptores que entraram em contato com a Enable Brasil ou com algum grupo parceiro da Enable Brasil e foram colocados nessa lista. Mas, por exemplo, caso você faça parte desse grupo de extensão ou algum outro grupo, vocês podem entrar em contato com a gente, até pelo site mesmo, na área de contato, que a gente vai dar todo o apoio necessário para que vocês consigam trabalhar com as próteses da Enable dentro da estrutura de vocês. Que a ideia é realmente você conseguir ajudar a disseminar esse tipo de trabalho para que mais pessoas que precisam consigam ser ajudadas. Mas sempre com essa visão ligada à área de saúde, para que a gente consiga fazer essa doação com segurança. Mas eu acredito, assim, que houve o contato com vocês, até porque todos os desenhos das próteses foram repassadas para o pessoal de engenharia de fisioterapia aqui da Uninasal. Aí eu do projeto para saber como é que funciona esse processo, né, de conhecimento e de transferência de informações. Essas próteses elas estão disponíveis para qualquer pessoa baixe e use. Então, o projeto que você está trabalhando, esse projeto da Nasal, eles podem ir no site da Enable, baixar as próteses e utilizar. Não existe problema nenhum. A única limitação é a venda desses dispositivos, que aí é proibido por conta do licenciamento. Mas baixar os desenhos, qualquer pessoa pode baixar, não tem problema nenhum. Ah, entendi. Entendi sim. Muito obrigado, tá? E pode pedir para o pessoal entrar em contato com a gente também, que o que a gente puder fazer para ajudar, eles podem contar com a gente, tá? Tudo certo. Obrigado. Para a próxima pergunta. O Martinho. Martinho, teu microfone está aberto. Pode falar. Sua pergunta. É satisfação em participar desse encontro aí. Eu só quero, não quero fazer perguntas, eu quero agradecer em fazer parte disso aí, somente. Muito obrigado. E agradecer você também aqui para ajudar a gente. Outra pessoa, o Luiz Fernando. Luiz, está aberto o teu microfone. Boa noite, Everton. Tudo bom? Tudo bem? Não, você falou lá pelo Hub, né? Isso mesmo. Everton, o seguinte, minha dúvida é a seguinte. Eu estou aqui em São Paulo e não tem impressora 3D. E pelo que eu percebi, pelo que eu dei uma olhada, não sei se tem mais alguém em São Paulo ou não. Como é que eu estaria fazendo para estar colaborando dessa maneira? Tá? Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho facilidade em trabalhar com CAD 3D, com modelação. Quer dizer, isso é uma coisa que eu posso estar ajudando. E é isso. Eu queria ver como é que eu posso estar começando a trabalhar, como é que eu posso estar sendo útil, talvez à distância. Fernando, entra lá no Transforma Brasil e, por exemplo, lá naquelas vagas que a gente tem vagas específicas para quem trabalha com essa parte de modelagem, com essa parte de design. E, por exemplo, hoje existem demandas que a gente vai precisar de pessoas com esse conhecimento, porque a gente tem as próteses, que são dispositivos que já estão prontos para ser utilizados, você só precisa alterar a escala para adaptar uma criança ou a um adulto. Mas, como a gente falou, existem aqueles casos que são os casos fora da curva. A gente precisa fazer uma alteração estrutural, uma alteração em alguma especificação
desse dispositivo para que a gente consiga atender esse caso. E esse know-how que você tem é, tipo, muito importante. Então, é uma ajuda muito grande para a gente isso daí. Não, estou à disposição. Só uma dúvida que eu tenho, eu baixei o Blender, conforme a orientação do Enable, enfim, todas as instruções. Eu baixei o Blender, comecei a brincar com ele, só que as instruções tratam de uma versão mais antiga. A versão atual que é baixada, que é a mais nova, está bem diferente a maneira de trabalhar. Então, ainda não peguei a mão, tenho que mexer um pouco mais. Mas minha pergunta, tem alguém que conheça um pouco mais do Blender que pode passar umas dicas melhores dele? Ou posso trabalhar em outro CAD que não seja o Blender? Você pode trabalhar em outro também, sem problema. Eu, por exemplo, o Blender eu uso só para fazer o sizing do dispositivo, que é você pegar a foto e deixar ele no tamanho correto. Mas para mexer com estrutura, eu conheço um pouco, mas eu uso o Fusion, por exemplo, o Fusion 360. Perfeito. Então, mas é para isso talvez eu tenha... a ferramenta que você conhece, você consegue importar o arquivo. Em alguns dispositivos, a gente consegue também com muita facilidade o arquivo CAD, você não precisa nem importar o STL, e consegue trabalhar com ele sem problemas. Perfeito. Ótimo. Estou à disposição. Eu vou entrar no Transforma Brasil e vou estar me inscrevendo lá. Ok, Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou abrir agora aqui para o Rogério. Oi, Rogério, teu microfone está liberado. Oi, Everton. Eu só ia sugerir para comentar sobre os cuidados que a gente tem com a imagem do solicitante, justamente para justificar o tempo que a gente leva aí para liberar vídeos de receptores e todo o cuidado que a gente tem com isso, com a imagem. Não sei se você quer reforçar isso para o pessoal. Isso é muito importante também. Obrigado, Rogério. O Rogério é voluntário da Enable, ele está à frente da parte de comunicação, cuida das redes sociais. E isso que ele falou, pessoal, é um ponto muito importante, porque é o seguinte, muitas vezes você vê grupos ou pessoas que postam as fotos dos solicitantes, postam vídeos. Se você for procurar, por exemplo, sites de parceiros Enable nos Estados Unidos, você encontra muitas fotos e o pessoal usa muitas redes sociais para mostrar isso daí. Só que é muito importante que a gente tenha em mente que a imagem dessas pessoas tem que ser muito bem guardada e utilizada com muita parcimônia. São imagens de pessoas que estão passando por um processo muito ligado a essa área de saúde. Então você tem imagens que são relacionadas à medição, imagens relacionadas ao coto, e independente do que a gente tenha de informações, de imagens, e eu vou falar para vocês, a gente tem muita imagem, muita coisa, principalmente dos atendimentos que a gente já fez nos últimos anos, mas se o receptor ele não quer que essa imagem seja divulgada, nós não divulgamos, ela fica só com o time de saúde, porque é muito mais importante você fazer um trabalho bem feito e dentro desses padrões de qualidade que essas pessoas merecem e precisam, do que como a gente vê lá fora, muitas pessoas que não têm nenhum acompanhamento de saúde, mas geram vídeos e imagens aí 10, 20 por dia. Então, pode ser que vocês não vejam muitas imagens aí dos receptores, mas quando isso acontece é porque foi uma opção do receptor não ter essa imagem divulgada, e a gente não força nada disso, né? É uma opção dele. Se ele liberar para que seja feita a divulgação, a gente faz. Se ele não liberar também, não tem problema nenhum. A gente atende do mesmo jeito. Mas isso que o Rogério falou é uma coisa muito importante. Teu microfone está aberto, tá, Rogério? Caso você queira complementar alguma coisa. Não, tranquilo. É isso aí que eu queria comentar, Everton. Obrigado. Ok, meu amigo. Eu que agradeço. Eu vou abrir aqui agora para o Marcelo. Ele está escrevendo no chat agora, pessoal. Enquanto o Marcelo escreve a pergunta, eu queria reforçar com vocês, né, a importância desse trabalho que a gente está fazendo. Por ser um trabalho voluntário, a gente sabe que muitas das atividades elas têm que ser muito bem planejadas, principalmente com vocês voluntários, porque elas acontecem no tempo do voluntário. A gente sabe que um trabalho voluntário é feito por pessoas que têm outras atividades profissionais, que têm família, que têm outras responsabilidades. Então a gente leva isso muito em consideração e sabe que esse trabalho de vocês
é um trabalho extremamente importante, mas que tem que acontecer dentro da disponibilidade de vocês. Então, por isso que a gente usa essa plataforma para entrar em contato com cada um, para entender essa disponibilidade, para entender como vocês podem ajudar da melhor forma, para que fique uma coisa viável, tanto para vocês como voluntários, quanto para os receptores que estão esperando essa entrega do outro lado. Chegou aqui a pergunta do Marcelo, que ele está falando que achou interessante a participação do Wesley da Uninasal. E sim, é realmente uma coisa muito interessante. E ele fala que queria salientar que, como ele faz parte da equipe de saúde, ele está à disposição para ajudar o caso da equipe do Wesley. E Wesley, nós damos apoio a esses grupos que estão sendo iniciados pelo Brasil. E caso vocês precisem de algum apoio, por exemplo, com essa parte de saúde, nós estamos abertos também para ajudar vocês. Porque é o seguinte, esse protocolo de reabilitação que foi criado pelo time de saúde que trabalha com a Enable hoje, que é o time do Instituto PEPO, eles levaram 2 anos para criar esse protocolo, com base nos atendimentos que eles fizeram nesse período. Então é um protocolo muito bem desenhado e ele cobre todos esses pontos ligados à área de saúde, principalmente os pontos ligados à segurança da pessoa que está sendo avaliada e que está recebendo essa doação. Então, a gente reforça, que é muito importante que os profissionais de saúde estejam bem preparados e participem do processo. Porque uma doação sem um profissional de saúde envolvido, ela pode gerar um risco para essa criança que está recebendo o dispositivo. Então, novamente, é muito importante que os profissionais de saúde façam parte de cada uma das doações. E caso algum grupo que trabalha com dispositivos Enable hoje precise de um suporte, a Enable Brasil está aqui justamente para isso, para ajudar não só os voluntários, mas também esses grupos que estão começando pelo Brasil a se estruturar dentro dessa forma de trabalho que visa essa segurança dos receptores. Obrigado aí por esse ponto, Marcelo, por levantar esse ponto aí para a gente. Então, pessoal, eu acho que é isso. Agora que vocês conhecem essas ferramentas, esse vídeo será publicado no canal do YouTube. A gente vai colocar o link para cada uma dessas ferramentas, principalmente a ferramenta do Transforma Brasil, para que vocês tenham acesso a ela. Eu vou até voltar lá para o endereço. Esse aqui é o endereço reduzido, bit.ly.dê uma mãozinha. Se você clicar aí, ou digitar esse endereço no seu browser, você já vai para lá. E a gente vai encerrando agora a reunião. Eu vou abrir novamente caso alguém tenha mais alguma pergunta. Basta clicar. Eu acho que não tem mais ninguém para fazer perguntas. Então, esse vídeo será disponibilizado para vocês no canal do YouTube. O Rogério vai publicar também no Instagram, e no Facebook e no Twitter, quando a gente tiver com esse vídeo disponibilizado. E caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar em contato conosco pelo site. Podem entrar em contato também por e-mail. Se você entrar no site, na área do Sobre Nós, você vai ver lá o meu e-mail, o e-mail do pessoal de saúde, de comunicação também. E pelo Enable Hub, que é o outro endereço que a gente vai publicar lá, vocês conseguem entrar em contato conosco e com o grupo de forma muito mais fácil. Porque no Hub você tem um contato de todo mundo, você clicou lá, a mensagem chega na hora. Então sintam-se à vontade para entrar em contato por lá também. Ficamos à disposição aqui de todos vocês que têm essa disposição de ajudar e contamos com o apoio de vocês para essas atividades que a gente vem desenvolvendo agora. E tenham todos uma boa noite e esperamos ver vocês nas próximas reuniões.